Tá gravando, né? Então, vamos começar, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. É, acho que está gravando. Como é que eu faço para o teu vídeo ficar maior na tela? Hoje eu até consegui fazer com. Hoje pela manhã eu tive outra aula também com a turma do mestrado e eu consegui que eles apresentassem. Vou ver aqui. Professor, Diga, Ana. quando o senhor passa o mouse por cima da imagem, aparece um íconezinho para fixar. Por cima da imagem. Entendi. Da imagem de Jaine, vai aparecer um ícone. Pronto. Agora ela ficou maior, né, na tela? Isso. Todo mundo tá vendo Jaine. Não, eu acho que fica só para o senhor. Mas aí eu acho que É? é isso que importa na gravação. Ah, na gravação ela fica. Isso, Tá isso. bom. Ótimo. Obrigada pelo. Eu sou Pela muito dica, Por nada. obrigado. atrasada com essas coisas. Pronto. Agora a gente ficou imenso aqui. Então, Podemos? acho que sim. Vamos começar? Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam os jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe. Bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia. Rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país, às 5 horas da tarde e lentamente passa a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Esse poema é de Carlos Drummond de Andrade, A Flor e a Náusea. Eu, como fui uma flor de mandacaru durante muitos anos da graduação, né? Queria, nesse primeiro momento, agradecer a todos os espaços que eu fiz e faço parte, né? Fiz parte do NEP Flor de Mandacaru, que é a extensão do CCJ, durante 6 anos, né, da graduação, e participei de pesquisas, de monitoria, de estágio, e todos esses espaços me ajudaram a chegar até aqui. É a primeira vez que eu vou dar uma aula enquanto estagiária docente, né, nos moldes que deve ser feito, né, estagiário docente não deve assumir a cadeira do professor, o estagiário docente está aqui para aprender com o professor, com os discentes, e dessa maneira que estamos fazendo, né, com a supervisão do orientador. Vamos começar a aula de hoje,
que vai ser dividida basicamente em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a atividade, né, para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar na aula passada. No segundo momento, nós vamos adentrar nos textos que foram enviados, né, desde o dia 20 do mês passado. E no terceiro momento, eu vou abrir para o debate. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, anote, coloque aí no chat, que quando eu terminar a explicação dos livros, a gente pode dialogar mais, conversar mais, tá certo? E aí, sobre as atividades, eu passei uma atividade, né, com base no livro, nesse livro aqui. Vocês conseguem ver? As coisas que eu estou mostrando, não. Gênero, violência. Dá para ver? Ó, Dá. Gênero, violência e patriarcado, né? Eu disponibilizei uma versão digital, mas é o mesmo livro, em que eu pedi para que vocês, com base nesse livro, explicassem a categoria patriarcado e citassem e fundamentassem situações em que o patriarcado poderia ser visualizado na sociedade brasileira. E aí, de forma geral, vocês, nessa primeira parte, né, porque o debate é grande, é longo, os trabalhos foram bons, né, as notas foram boas. Eu tenho apenas algumas dicas para deixar, né, para vocês e para vocês terem a oportunidade de usá-las em outros momentos, certo? Eu não estipulei nenhuma quantidade de páginas, então eu corrigi trabalhos de 2 páginas e trabalhos de 7 páginas, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. O que importava realmente eram os critérios de avaliação, né, de coesão, coerência, se respondeu a pergunta, se os outros autores, enfim, essas questões que eu coloquei na mensagem quando eu enviei para vocês a nota. Mas aí fica a dica de sempre, a gente sempre pode melhorar, né? E aí, 2 coisas que me incomodaram bastante e que acabaram sendo repetidas em vários trabalhos foram as seguintes. A primeira delas foi o seguinte, todos escolheram o modelo tradicional de se fazer um trabalho. Eu não estipulei nada. Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Jane, eu estou inspirada aqui, eu quero fazer a atividade em forma de cordel. Eu disse, tá ótimo, minha filha, você respondendo o questionamento ia ser ainda mais incrível, né? Mas já que todos optaram pelo modelo tradicional de se fazer um trabalho, existem regras a serem seguidas. E essas regras estão contidas na ABNT. Então, eu vi muitos textos desformatados. Eu tenho toque, então, assim, antes de corrigir, eu já ajeitava logo o texto para conseguir ler. Não tirei ponto por isso, mas fica aí esse cuidado. E sempre mandar em PDF, porque às vezes não é nem, como eu posso dizer, culpa do estudante. Às vezes ele faz numa versão do Word específica, e quando manda por e-mail ou pelo CIGA, quando eu vou baixar, e baixa todo desformatado. Quando é em PDF, isso não acontece, não tem esse problema, certo? E aí, a segunda coisa, que é muito importante, é de tudo que vocês forem falar, assim, sobre uma determinada pessoa, uma determinada obra, citar a fonte, e citar a fonte corretamente. Eu vi, por exemplo, alguns trabalhos que foram tentar explicar a categoria patriarcado usando o primeiro capítulo da minha monografia. Mas quando você vai ver no primeiro capítulo da minha monografia, a definição de patriarcado que tem lá não é minha, é de Safiotti. Foi a leitura que Jaine fez sobre Safiotti. Então, ou você vai direto na fonte, usando Safiotti, ou você faz aquele famoso ápode, né? Que é a leitura da leitura, é o que Jaine entendeu de Safiotti. E aí, os maiores problemas foram esses realmente, de não colocarem referências, página, porque às vezes o avaliador quer simplesmente dar uma olhadinha para ver se o Safiotti falou aquilo mesmo naquela página, ou se, enfim, não falou, entendeu?
E aí, nesse sentido, ficam aí as dicas para vocês sempre melhorarem a escrita. Estamos em constante, né, evolução. Eu vou falar mais sobre isso adiante, até porque um dos textos que eu passei foi a minha monografia, que foi escrita em 2018. Então, eu já mudei muita coisa de 2018 para cá. E é normal que isso aconteça, e é bom que isso aconteça. Seria estranho se não acontecesse isso, né? Porque significaria que eu estaria estagnada no tempo, espaço. Eu estou falando muito rápido ou está dando para compreender tranquilamente? Tá bem, tá bem. Quer dizer, mas é bom perguntar mesmo. Pode ir mais um pouquinho devagar. Mais devagar um pouquinho, né? Embora estão dizendo que dá para entender. Laura, Tá, Maria ok. também. Vou falar mais devagar. Os 3 textos básicos para essa aula foram os seguintes. O primeiro foi esse, né, que eu já mostrei, de Eliette Safiotti, Gênero, Violência e Patriarcado. O segundo foi Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, né? Que é um livro feito, é bom especificar que foi feito para instruir mesmo a Polícia Civil, o Ministério Público, os magistrados, de como lidar com a situação de feminicídio e com os possíveis feminicídios. E aí eu terminei também indicando o primeiro capítulo da minha dissertação, da minha monografia, porque ele traz algumas categorias teóricas que eu vou abordar agora, certo? Uhum. Estamos todos na mesma página? Ok, vou seguir agora. O primeiro ponto, né, que está lá na minha monografia, que é o primeiro texto que eu vou falar primeiro sobre a minha monografia e sobre Safiotti, e posteriormente a gente passa para o debate de feminicídio, tá ok? E eu acho que fica mais dinâmico dessa maneira. A primeira categoria que eu trago na minha monografia é o capitalismo, o sistema capitalista de produção, né? E aí eu vou dizer que, né, com base nos estudos de Marx e de Safiotti, nesse outro livro, tá dando para ver? A Mulher na Sociedade de Classes. É outro livro dela, bem maior que o que eu passei, do que eu passei para vocês. Eu acho que Safiotti se não a mais, mas uma das autoras mais didáticas que eu conheço, por isso que eu passei esse texto para vocês, né, de gênero, violência e patriarcado. Ela é absolutamente nítida nas palavras dela, ela é realmente uma acadêmica que quer se fazer entender, porque às vezes eu tenho a impressão que alguns autores querem que a gente não entenda o que eles estão dizendo. E ela, ao contrário, é maravilhosa. Quando eu conheci Safiotti e o trabalho de Safiotti, eu fiquei absolutamente apaixonada por conta dessa nitidez dela, dessa transparência mesmo, né? E aí, o sistema capitalista de produção, na época que eu escrevi a dissertação, né, eu enxergava os textos, né, os textos pós-Marx, de uma maneira mais, não é isso, é a categoria central e tudo mais. Hoje em dia tem uma outra leitura sobre o assunto, né? O sistema capitalista, sim, é uma categoria importante, porque o capitalismo trouxe condições extremamente adversas para as mulheres, né? Se os homens são explorados no sistema capitalista, as mulheres são ainda mais, por conta da maioria, por conta daquela questão da apropriação do trabalho, né? E só que a gente tem que trazer, isso aí é uma coisa que eu venho aprendendo ao longo dos anos, a como trazer esses textos, que são de autores estrangeiros, para a nossa realidade, né?
Isso é um cuidado que eu estou aperfeiçoando ao longo do tempo, e é normal, o processo é esse mesmo. Por exemplo, agora na dissertação, eu trago novamente a categoria capitalismo, porque eu a considero importante, mas eu trago um viés mais nítido de maneira interseccional. Eu vou falar mais sobre interseccionalidade lá na frente, mas seria o conjunto das opressões que resultam no contexto que a gente vive. E aí, os textos de Marx e das teorias marxistas são importantes, mas a gente tem que entender o contexto brasileiro. Quem é a classe trabalhadora no Brasil? E aí, por isso que eu estou recorrendo a autores brasileiros, a autores latino-americanos, que tratam sobre a realidade específica do Brasil. Nesse sentido, fica a indicação de Ricardo Antunes. Eu já usei, né, no segundo capítulo da dissertação, um livro dele chamado O Privilégio da Servidão, que tem online, o novo proletariado de serviço na era digital, que ele vai falar que essa classe trabalhadora de hoje, ela é muito mais complexa, ampla e heterogênea. A gente não está falando mais sobre a relação do trabalhador com a manufatura. A gente está falando sobre a relação de trabalhadores e trabalhadoras que lidam com máquinas o tempo inteiro, que precisam produzir cada vez mais. Então, é uma classe diferenciada, né? Estamos vivendo um tempo histórico diferente. Eu discordo de Ricardo Antunes, e aí vem a importância de dizer uma coisa interessante para vocês, que quando você lê um texto, você não é obrigado a concordar com tudo que o texto fala, com tudo que o autor diz, né? Ricardo Antunes, ele é maravilhoso, mas ele acha que a categoria trabalho, ela é central no debate. Eu discordo. Eu concordo com o que ele diz sobre quem é a classe trabalhadora de hoje, mas eu discordo que exista uma categoria central. Eu acho que todos os elementos se entrelaçam e se potencializam, culminando na violência contra as mulheres, certo? E aí, depois que eu falo um pouquinho sobre capitalismo na monografia, eu passo para a categoria patriarcado, que é a categoria que vocês fizeram atividade, né? Então, creio que vocês estão mais familiarizados e familiarizadas. Eu uso para definir patriarcado o que Safiotti fala. Eu gosto muito quando ela rebate as críticas sobre a utilização da categoria patriarcado, porque não é uma coisa unânime, né? Existem pessoas que acham que é uma categoria ultrapassada, porque ficam muito ligados àquela noção do poder familiar, do poder do pai. Então, nós deveríamos, na atualidade, usar outro termo. Eu discordo, porque isso acaba enfraquecendo toda uma luta de séculos. E como a própria Safiotti fala, e inclusive citando a Patman, né, que ela tem um livro muito bom que chama O Contrato Sexual. Esse livro, a Carole Patman, né, o contrato sexual, perdão, ela vai rebater basicamente autores como esse daqui. Estão vendo o livro? Rousseau, o contrato social, do contrato social. Jaine, você tem livros liberais? Tenho, óbvio, porque para criticar eu tenho que conhecer outras realidades, né? Ela fala que esse contrato de liberdade, de fraternidade e, enfim, todas aquelas ideias iluministas não são para todas as pessoas e que, na verdade, as mulheres sofrem com o contrato sexual, né? A subjugação masculina. Mas o patriarcado, que desde Patman é reforçado, inclusive por Safiotti, não é um patriarcado do poder do pai sobre os filhos, não, é um patriarcado que está em constante movimento,
que, na verdade, inclusive a própria Pátman, ela fala sobre o patriarcado fraternal, ela usa esse termo, que, na verdade, é a dominação dos homens por serem homens. Então, a gente não pode cair nessa ideia de que o patriarcado é uma categoria estática, porque não é. Inclusive, a própria Safiotti fala, em ambos os livros que eu mostrei para vocês, que ela até usa essa expressão, que os tentáculos patriarcais estão presentes em todas as esferas sociais. Então, o patriarcado está nas relações privadas, quando as mulheres, por exemplo, em tempo de pandemia, estão outro nível de sobrecarregadas, a maioria delas, porque vão ter que lidar com trabalho, com mais serviço doméstico, com criança, às vezes com doentes, com idosos e com pessoas que precisam de cuidados, mas também está nos espaços públicos. Tá, por exemplo, na quantidade de magistradas que nós temos na Paraíba. Quantas mulheres nós temos como juízas? Quantas mulheres nós temos como delegadas? Quantas mulheres nós temos como promotoras? Né? E se você fizer o recorte de raça, esse número diminui drasticamente. E aí, o patriarcado, ele tem aqui outro livro muito importante. Vocês estão vendo? Dá para ver? Chamado A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, de Frederick Engels, em que ele vai tentar entender essa origem das opressões das mulheres. Qual o problema de Engels? É porque, na verdade, esse sistema capitalista patriarcal, ele não consegue elucidar a origem das opressões das mulheres. O capitalismo, sim, ele renovou, né, e aperfeiçoou as formas de opressões contra as mulheres. Mas eu não posso dizer que o capitalismo inventou as opressões das mulheres, porque existem situações que o capitalismo não consegue explicar. Né? Tem uma autora chamada Gayle Rubin, que ela fala muito bem sobre isso, e ela diz que como é que a gente vai explicar o enfaixamento de pés? E várias situações de outros tempos históricos em que o capitalismo nem, enfim, estava sendo pensado, mas continuavam sendo oprimidas. Então, a gente não pode, por isso que o capitalismo não pode ser uma categoria única de análise. Ela deve ser analisada em conjunto com outras coisas, né? E aí, sim, o erro de Engels, basicamente, é que ele fala que, eu acho que é lá na página 204, pela última vez que foi, 204, ele fala que as mulheres conseguiriam ficar livres se conseguissem adentrar no mercado de trabalho. Isso não é uma afirmação válida porque as mulheres estão no mercado de trabalho e continuam sendo oprimidas, continuam sendo assediadas, continuam sendo violentadas de diversas formas. Inclusive, aí vem outro recorte importante, que é o recorte racial. Estão vendo aqui? Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Fica a dica também de uma leitura suplementar. As mulheres negras sempre trabalharam, seja como escravas, né, em que elas não recebiam nada e eram coagidas e, enfim, sofriam todo tipo de violência, ou até hoje, né, as mulheres negras ocupam os piores espaços de trabalho, os piores salários. Então, não é que as mulheres ocupando os espaços de trabalho, elas vão ficar libertas. Não, muito pelo contrário, existem outros fatores de opressão que devem ser levados em consideração. E conseguir um trabalho não é a única solução para os problemas, né?
E aí é importante dizer que Angela Davis, maravilhosa, é uma autora assim importante, mas que ela traz um contexto norte-americano, né? Ela traz um contexto de escravidão, da repercussão disso na sociedade dos Estados Unidos. E aí nós temos autores brasileiros que falam sobre a realidade brasileira, sobre a escravidão no Brasil, que também devem ser contemplados, né? Devem ser lidos e aí apreciados. E aí fica a dica do Abdias Nascimento, o genocídio do negro brasileiro, que vai falar especificamente sobre as questões de raça no Brasil, como elas repercutem até hoje. E eu falei que Safiotti é uma das autoras mais didáticas que eu conheço, mas ela compete, assim, acho que quase em pé de igualdade com essa outra autora aqui, que chama Sueli Carneiro. Quem não conhece, eu recomendo. Ela tem esse livro maravilhoso chamado Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Ele é bem pequeno, comprei na promoção, que é assim que o estudante faz. E aí ela vai trazer uma série de questões, né? Sobre os direitos humanos, indicadores sociais, sobre os racismos contemporâneos, a questão das cotas, do mercado de trabalho, de gênero, da consciência negra, da igualdade racial, enfim, uma série de questões, certo? Então, só para recapitular, para poder a gente seguir em frente. Falamos um pouco sobre capitalismo, certo? Falamos um pouco sobre quem é a classe trabalhadora no Brasil. Falamos o que significa patriarcado para as autoras que foram indicadas e para a minha própria monografia mesmo, que é essa categoria dinâmica, né? E aí falamos um pouco também sobre a questão racial, que também deve ser levada em consideração. E aí vem o outro tópico, né, que é a questão dos privilégios sociais. Jane, por que é importante falar sobre tudo isso? Porque quem tem mais privilégios sociais, geralmente são as pessoas que a Márcia Tiburi fala, nesse livro aqui, que é o homem branco falante, né? Tem todos os privilégios sociais. Então, assim, um homem que é branco e é rico, ele tem 2 privilégios, certo? Se ele for hétero, ele tem outro privilégio. E na medida que esses privilégios vão se acumulando, essa pessoa tem a liberdade de legitimar o que é certo, o que é errado, o que deve ser ignorado, o que deve ser aceito dentro do sistema patriarcal. E qual é a grande questão? Quem tem mais privilégios sofre menos violência. E quem sofre mais violência? Quem tem menos privilégio. E quem tem menos privilégio? Geralmente as mulheres negras, indígenas, quilombolas, são as pessoas que são mais violentadas no Brasil, certo? E aí eu passo, depois de falar um pouquinho sobre essa questão de privilégios, a falar sobre como é construída a verdade dentro do direito. E aí eu fiz na monografia, mas eu não faria hoje, né, que é misturar alguns marcos teóricos, mas acontece, isso a gente está aprendendo ao longo do tempo, né, professor? Porque já que eu vinha de uma linha, né, usando Safiotti, usando Colette Gilman, usando determinadas autoras, usar Michel Foucault é um pouco perigoso, apesar de eu ter colocado, quem leu com atenção viu que eu coloquei uma nota de rodapé, porque a própria Safiotti, ela faz essa aproximação entre os estudos marxistas e algumas categorias de Foucault, né? Notadamente a categoria poder. Uhum. E aí, qual o problema disso? O problema é que Michel Foucault, que era marxista, se considerava marxista, depois, ele tem várias fases, né, Foucault? Depois ele passou a revogar tudo que ele pensava. E aí é complicado usar Foucault,
porque ele não acredita nessa estrutura de dominação, por exemplo. Ele acredita numa rede de poder, em que nós sempre estamos em duas situações, ou exercendo poder ou sofrendo as ações desse poder. E na medida que você exerce o poder, você consegue construir o que é verdade. Essa verdade que é disputada. E o direito é um campo de disputa, né? Sempre é um campo de disputa. E aí, na monografia, eu usei Microfísica do Poder, usei esse daqui pequenininho também, A Ordem do Discurso, usei alguns outros livros dele. Mas, assim, com muito cuidado. Mas, mesmo assim, é algo que, hoje em dia, eu, né, vou repensar, porque realmente são marcos teóricos que acabam entrando não seria bem em contradição, mas eles têm uma dificuldade maior de diálogo, entende? Então, você pega, por exemplo, se você quiser usar Michel Foucault, você vai ter que usar, por exemplo, Butler, autores que se dizem pós-estruturalistas, né? E seguir uma linha coerente de raciocínio. Por isso que hoje, né, já em 2020, já em 2018 foi da monografia, já em 2020, na dissertação, está optando por usar esse autor aqui, que chama Florestan Fernandes. É um autor brasileiro que fala sobre poder e contrapoder na América Latina. E aí, Florestan é absolutamente fantástico. Ele é bem didático também e vai trazer como esse poder ele é dado para uma classe específica, que ele chama de classe dirigente. E essa classe dirigente que legitima o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que não é. E aí faz sentido colocar Florestan Fernandes na minha dissertação junto com o capitalismo. Faz mais sentido do que colocar Foucault. E, dito isso, sim, eu também falo um pouquinho sobre Mesaros, né? Stephen Mesaros, que é um autor que faz uma releitura sobre Marx. Ele traz uma categoria fantástica, que é a categoria de uma ideologia prática. Nada mais prático do que o discurso. Nada mais prático do que o direito. Nada mais prático do que dizer o que é e o que não é feminicídio. Por isso que eu trouxe Mesaros na minha monografia, certo? Estamos na mesma página, todo mundo acompanhando, ou tá difícil, tá de boa? Deixa eu olhar aqui o chat. Tá tudo tranquilo? Tá dando para entender? Ótimo. Pronto. Aí agora nós vamos passar notadamente para a parte do o que é feminicídio, que é o último tópico, né, do capítulo 1 da minha monografia, e que vai dialogar com aquela outra referência, né, que é aquele livro feito pelo governo brasileiro, que chama-se Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar, com a perspectiva de gênero, as mortes violentas de mulheres, feminicídios. E aí, basicamente, o que é feminicídio? Né? A partir de 2015, entrou em vigor a lei, né, 13.104, que alterou o artigo 121 do Código Penal e trouxe uma nova qualificadora, né, que estipula feminicídio em duas situações, ou em razão de violência doméstica familiar, ou quando acontece a questão do menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher, né? E ainda tem as causas de aumento de pena, se o crime for praticado, né? Na frente de uma gestante, na frente de menores de 14 anos, ou com pessoas maiores de 60 anos. Aí vem aquela famosa pergunta que já me fizeram algumas vezes e que possivelmente vão fazer de novo e estarei aqui para responder. A criação da qualificadora de feminicídio aumenta a punitividade? Assim,
Segundo Carmen Reim Campos, que é outra autora maravilhosa, ela não enxerga dessa maneira e eu concordo plenamente. Por quê? Uma pessoa que matava uma mulher com 30 facadas, com 50 facadas, carbonizando o corpo, enfim, estuprando e matando, o dever ser do direito, né? Deveria ser punido. Não é como se o contrário de feminicídio fosse a liberdade. Então, é uma falsa questão, ao meu ver. Eu acho que talvez a discussão da punitividade só caberia nessas causas de aumento de pena. Aí tudo bem. Mas o feminicídio em si não trouxe esse aumento de punitividade, não. Trouxe visibilidade a esses casos. E aí, qual a importância de trazer essa categoria para o direito? Porque, para quem não sabe, o feminicídio, que antes era tido como femicídio, é uma categoria que veio da sociologia, né? A Diana Russell inaugurou, enfim, pulverizou o termo para diferenciar essas mortes em razão de gênero. E isso tomou uma proporção maior depois dos inúmeros casos de desaparecimento e mortes de mulheres na cidade de Juarez, no México. E aí, depois disso, vários países da América Latina implementaram a qualificadora de feminicídio. O Brasil foi, assim, muito por conta dos movimentos sociais, né? Em especial os movimentos feministas. Foi instaurada uma comissão parlamentar mista de inquérito, né, sobre violência contra a mulher, em que investigaram realmente esses casos extremos de violência estavam ocorrendo no Brasil. E esse estudo aconteceu entre 2012 e 2013. E aí verificaram que sim, e depois a qualificadora, em 2015, foi instaurada. Aí você pergunta, qualquer caso é feminicídio? Não. Existe um modus operandi do crime específico que está lá naquele livro que eu recomendei para vocês. É um crime de ódio, é um crime que deixa marcas, às vezes, no rosto da mulher, na vagina, nos seios. Não é questão assim de matar a mulher com um tiro, são 50 facadas, são 28 facadas, são realmente crimes de ódio, né? E aí, no caso de Viviane Crisley, que foi o caso que eu trabalhei na minha monografia, eu percebi que, mesmo com essas condições materiais, o caso de Viviane foi subnotificado, ou seja, tinha todo o aparato, né, todas as questões lá para serem consideradas como feminicídio, mas os agentes da justiça não usaram qualificadora. E aí, no terceiro capítulo, que é o capítulo que eu conversei com essas pessoas, eles argumentaram coisas que não fazem sentido. Por exemplo, de que o caso não foi tipificado como feminicídio porque não tinha relação, ela não tinha, não era casada ou não tinha namorado com nenhum dos acusados. Também me falaram que, porque a qualificadora é nova, porque isso, porque aquilo, mas nada justificava. O caso de Viviane Crisley, para quem não conhece, foi aquela jovem que saiu para uma noite, para beber uma noite, lá no antigo Bebericos, que fica ali da principal dos bancários, ficava. E aí ela saiu às 3h18 do Bebericos, na companhia de 3 rapazes. E aí, durante o percurso, e eles tinham combinado de beber em outro lugar. Durante o percurso, ela começou a se sentir mal e querer ir embora, e pediu para ir embora o tempo inteiro. Todos os acusados, até então acusados, hoje condenados, afirmaram a situação de que ela pediu para ir embora o tempo inteiro. E aí eu fico pensando, por exemplo, no desespero dessa mulher, porque eles saíram do Bebericos às 3h18 e
teve um momento que ela pediu para ser deixada na BR, então estava escuro. Para você pedir para ser deixada na BR no escuro, você deveria estar, assim, numa situação de violência psicológica extrema, né? Por isso que também eu defendo que o crime foi feminicídio. Além disso, teve a questão da própria execução do crime, né? A perícia contou, por exemplo, 5 perfurações no crânio, com chave de fenda. Então, imagine a força que foi feita para poder atingir esse objetivo de perfurar um crânio. Fora que o corpo foi carbonizado, escolheram um lugar específico, que é a Mata do Xenxen, um lugar propício para cometer vários crimes sem nenhuma interrupção. Inclusive, o próprio delegado que conduziu as investigações disse isso, que é a mata fechada, tanto que demoraram vários dias para conseguir achar a Viviane. E outro fato muito importante é que eles roubaram R$100 que estava com ela e fizeram uma farra no mesmo dia que a mataram. Se isso não é menosprezo a condição de ser mulher, eu realmente não sei o que é. Mas aí os agentes da justiça falaram aí, alguns, outros não. Eu tive a oportunidade de conversar com o delegado do caso, com o promotor que fez a denúncia, com o promotor que fez o júri, com as 3 advogadas de acusação. Isso, foi isso. E aí, o delegado disse que não tinha como colocar feminicídio porque ela não tinha como constatar que ela foi estuprada. A gente sabe que isso não é um... Quem leu o livro Diretrizes Nacionais sabe que esse não é o único motivo para dizer que um caso se um caso é ou não feminicídio. Seria mais um detalhe, né? Mas todo o resto já mostra que foi feminicídio. O promotor que fez a denúncia disse que não colocou a qualificadora porque não tinha convivência entre a vítima e os até então acusados, mas a gente sabe que a qualificadora de feminicídio tem 2 incisos, e o segundo fala sobre menosprezo à condição de ser mulher, né? E aí ele falou para mim assim, mas não se preocupe, porque a pena, eu acho que foi até maior. E aí que está o erro. E aí que eu concordo nesse debate da esquerda. Não é o punir por punir. Não é o tamanho da pena, é a visibilidade do caso. Se a gente tem uma qualificadora específica para dizer que aquilo ali foi feminicídio e ela não foi usada, pouco me interessa se a pena... Não é isso, esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é saber onde morremos, quantas morremos, por que estamos morrendo e fazer políticas públicas de prevenção à vida, né? Eu acho que é basicamente isso. E aí, hoje, como eu comecei a falar no início, eu trago uma visão de feminismo mais interseccional, né? Houveram avanços, as mulheres conquistaram muitas coisas nas últimas décadas, a gente não pode negar, muito em razão dos feminismos, e eu falo sempre feminismo porque são muitos, são plurais, somos muitas e não concordamos em tudo, certo? O feminismo que eu trago é o interseccional porque ele junta todas essas problemáticas em cada caso concreto, certo? E aí, outra autora que eu estou usando bastante, maravilhosa, é a Joyce Beth, que ela tem um livro que chama Empoderamento, da coleção de também Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. O que é o empoderamento? Empoderamento é uma palavra, no português, que ela vai significar, né, que os movimentos usam para significar essa construção e essa desconstrução. No início, logo após a leitura do poema de Drummond, eu falei que eu participei desses espaços de construção e desconstrução. E com isso eu consegui entender algumas coisas que para mim eram naturalizadas. Para mim era normal tal coisa porque sempre foi assim. Eu não contestava porque sempre foi assim. Então, esse estalo
só veio a partir da participação nesses espaços. Mas é importante dizer que esse empoderamento individual é importante, mas o coletivo também é, né? Não adianta ter só uma Jaine, só um Gustavo Batista na vida. Temos que ter um exército, de fato, para conseguir mudar efetivamente alguma coisa. Aí você diz, mas Jaine, você não está colocando muita expectativa no direito penal, não? Eu não tenho expectativa nenhuma no direito penal, nem no direito como um todo. Eu acho que são espaços limitados. Na verdade, o direito é uma ferramenta de manutenção do status quo. A gente tem que entender isso. Mas, na medida das possibilidades, a gente tem que tentar usá-la ao nosso favor. E eu não vejo, ao contrário do que alguns, né, críticos dizem, o feminismo como o feminicídio como um fim em si mesmo. Não, muito pelo contrário. Eu quero, daqui a alguns anos, poder publicar, poder estudar outros assuntos, vislumbrar uma sociedade em que as mulheres não sofram violências diárias, vislumbrar uma sociedade em que as mulheres não morram pelo simples fato de serem mulheres. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa falar sobre feminicídio. Mas aí, apontar o dedo e dizer que está tudo errado é muito fácil, né? Como é que a gente resolve esse problema? Olha, eu acho que a curto prazo é que a gente poderia fazer. Existem algumas autoras que já começam a trabalhar com as definições de auto-organização e espaços mistos. O que é isso, basicamente? Espaços auto-organizados, a primeira vez que eu participei de um foi em 2013, num dos eventos do NEP. Foi um espaço em que eu tive a oportunidade de conversar com outras mulheres sobre o que é ser mulher. Porque, às vezes, a gente passa por situações que a gente acha que só aconteceu comigo, mas não. Acontece com muita gente. E, na medida que você vê que é uma situação estrutural, mudanças efetivas podem acontecer. Mas, assim, não adianta fazer espaços auto-organizados de mulheres e também não formar os homens. Por isso que a gente precisa pensar também em espaços mistos, que a gente chama de espaços mistos, que seria justamente o diálogo, né, com os homens sobre a importância de combater essa estrutura que oprime, que mata mulheres todos os dias. Uma coisa que eu percebi, muito interessante em comum, na minha monografia, foi que os agentes da justiça que concordaram comigo, que concordaram que o caso Viviane Crisley deveria ser tipificado como qualificadora de feminicídio, tinham uma coisa em comum. Todo. Jane? Alô? Jane? Pessoal, vocês estão aí? Como é? Caiu? Só travou aqui também? Ele também concordou comigo. Caiu. Caiu. Caiu, Voltou? Voltou agora. Voltou agora. Vocês escutaram até onde? Você não disse o que tinha em comum. Oi? Parou na parte em que você ia dizer o que vocês tinham em comum. Sim, pronto. Eu percebi que todos os agentes da justiça que concordaram comigo que o caso de Viviane deveria ser tipificado com a qualificadora de feminicídio passaram por espaços que eu chamo de espaços de desconstrução. As advogadas de acusação vieram de movimentos sociais, de movimento estudantil, de extensão, de espaços em que violência contra a mulher era um debate contínuo. E o promotor que fez o júri, mas que não poderia mudar a qualificação, concordou comigo e tal, mas ele é uma pessoa extremamente engajada, inclusive faz palestras no Ministério Público sobre a temática. Então, você vê que é um empoderamento. A chave está nisso aí, entendeu? Outra coisa muito importante para quem
teve a curiosidade de ler o resto da monografia e tal, uma das entrevistas mais marcantes da minha monografia foi a que durou menos. Durou exatamente 3 minutos e alguns segundos, menos de 4 minutos. Foi com a juíza. Primeiro, ela me deu um cano de 2 horas. Fiquei esperando eu tinha horário agendado há dias, fiquei esperando lá. E aí, como o caso estava em grau de recurso, ela não poderia falar exatamente sobre o caso. Então, eu fiz perguntas genéricas sobre violência contra a mulher, se ela tinha participado de debates sobre isso, sobre feminicídio, não sei o que e tal. Porque a juíza poderia mudar a tipificação antes do júri, né? E ela não fez isso. E o desprezo dela mesmo pela temática foi muito significativo. Uma entrevista que dura menos de 4 minutos é muito significativo, né? Então, você vê que realmente alguns agentes da justiça não estão dispostos a dialogar. E aí que vem o erro, né? Porque é a partir do diálogo que a gente constrói as pontes. Gente, para fechar a minha fala e abrir para o debate, eu queria só recomendar um texto, um livro de ficção, né? Para quem tiver um tempinho vago, dá uma olhadinha. Chama O Conto da Aya. Estão vendo? Da Margaret Atwood, em que ela criou uma sociedade em que as mulheres perderam todos os seus direitos. Eu não vou dar muito spoiler, mas assim, é um livro incrível e mostra a importância de tudo que a gente já conquistou. E a gente tem que sempre lembrar que todas as nossas conquistas, enquanto também é uma série. A série derivou do livro. Mas aí a série é muito bem feita porque a Margaret Atwood, que escreveu o livro, ela também está na produção da série. Então é uma série realmente que vale a pena assistir. E essas conquistas, né, do movimento negro, do movimento indígena, das mulheres, LGBTs, são conquistas importantes, mas são conquistas que precisam ser reafirmadas todos os dias. Porque a gente vive numa sociedade em que, como diria Florestan Fernandes, naquele livro que eu mostrei a vocês, existe uma classe dirigente que obtém todos os privilégios sociais e que está interessada em manter o status quo exatamente como ele está. E não mudar nada. Em continuar deixando as pessoas na marginalidade, na violência, enfim. É basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês sobre os textos básicos que eu passei e mais algumas indicações. Agora eu, né, quero escutá-los. Se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês... O que é que vocês querem falar sobre o assunto? Deixa eu abrir aqui o chat rapidinho. O poema é lindo mesmo. Eu não sei como eu não... Eu fico emocionada com ele. Ele é maravilhoso. E o NEP é maravilhoso, sim. O NEP é muito amor. Foi no NEP que eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, sabe? E as pessoas que compõem o NEP realmente querem fazer a diferença. E quando eu entrei no direito, eu, aquariana, né, que sou, querendo mudar o mundo e fazer justiça e não sei o que, tudo lindo e maravilhoso, esbarrei logo com um professor dizendo que existe direito e os outros cursos. Nós somos os bruxos, o resto da universidade são os trouxas. Que esbarrei com estudantes de primeiro período com VDMECO embaixo do braço, sem necessidade nenhuma, sabe, nem manusear o VDMECO direito, né? E eu percebi que o direito é uma ferramenta de manutenção mesmo do que está posto, né? Mas existem pessoas que tentam trabalhar de uma maneira que usam o direito como ferramenta de
garantir o mínimo de dignidade às pessoas, né? No NEP eu tive muitas oportunidades, eu trabalhei com vários movimentos e foi uma trajetória linda, de fato. E aí? Alguma questão? Jaine, quando você fala em interseccionalidade, e aí você traz realmente para o contexto brasileiro o que eu acho riquíssimo, porque é importante, né? Há uma série de descrições, e tanto que a gente não pode falar numa única versão do feminismo, né? Existem feminismos, essa questão plural, né? Que é importante, mas há uma situação que perpassa todas essas violências e vem também da exploração. Tem autores, até como Pierre Bourdieu, né, na Dominação Masculina, que faz uma análise, né, do patriarcado, de como ele se constrói, só que há algumas questões que realmente esse olhar feminino, eu gosto muito do texto da Michelle Perrault, né, Os Excluídos da História, quando ela fala alguns temas que passam despercebido, como a questão da importância das lavadeiras de Paris para a construção, inclusive, do movimento revolucionário e, posteriormente, para a mudança dos hábitos, para o despertar feminista, a forma como elas se organizavam, a forma como elas viviam. E a criminologia feminista francesa, né, sobretudo a marxista, embasou muitos trabalhos no nosso programa, né, como o caso de Clarice Cecília, quando vai tratar daquele fenômeno que ocorre. Hoje mesmo, um avião caiu na Índia, eram de pessoas que estavam voltando do trabalho em Dubai, porque, por conta da pandemia, né, boa parte deles ficaram realmente sem condições de permanecerem lá e estavam voltando para as suas famílias. E aí vem num voo barato, né, e isso ocasiona também problemas, né, uma companhia que é considerada um voo Sharp, né, que é um voo econômico, e essas pessoas na Ásia, o que Clarissa Cecília estudou foi a questão das Filipinas, de mulheres filipinas, algumas, inclusive, com uma boa formação, com um grau superior, né, de formação, formadas em enfermagem, direito, mas que, por não ter emprego, acabam tendo que migrar para outros países. E esse fenômeno que a gente achava que se concentrava muito na África Oriental e, digamos assim, ali em Dubai, né, no Oriente Médio, na realidade já tem um universo de Filipinas trabalhando no Brasil, né, por volta de 2.000 Filipinas, que ela fez essa pesquisa, ela conseguiu catalogar, e boa parte delas em São Paulo. Mas quais são as razões para as famílias paulistas trazerem essas mulheres? Primeiro, a questão de serem mulheres, portanto, mais submissas, né? Essa primeira questão, e aí você pode depois até comentar o quanto há dessa estrutura patriarcal, né, nessa visão. A segunda questão é que elas vêm com um contrato meio que fechado pelo próprio Estado. A OMS não vê isso como tráfico de pessoas, porque diz que é o próprio Estado que está promovendo, mas, na verdade, é um grande tráfico. O presidente filipino chegou a declarar, 4 anos atrás, que elas eram as grandes heroínas, né, porque elas eram responsáveis por quase 10% do PIB filipino. Se não fosse esse trabalho vendido no exterior, essa força de trabalho que remete recursos de volta, porque 30% do que elas ganham fica na embaixada e deve retornar. Então, veja como é uma coisa estranha e não é controlada pela Organização Mundial do Trabalho, porque não vê nisso tráfico de pessoas. É uma coisa estúpida, né, o que tem ocorrido.
e elas vêm para aqui porque elas têm que ensinar os filhos da elite paulista, da elite carioca, inglês. A ideia é ter uma babysitter que fala inglês, porque é ótimo para o aprendizado, né, e é barato, né, ou seja, é uma mão de obra barata que eu pago porque a meninada vai ser criada para aprender inglês. Então, esse livro, que vai ser um livro, né, em breve, da Clarice, que é Heroínas ou Servas do Capital, é algo que me marcou muito, porque ali ela começa também todo um estudo mostrando de como essa exploração se desenvolve no campo do trabalho igualmente, onde, na realidade, eu confio às mulheres só o trabalho reprodutivo. E isso ocorre quase que universalmente, é um problema meio que universal, mas que no Brasil se aprofunda, e você silencia ainda mais essas pessoas, né? São pessoas que ficam completamente excluídas. Então, são tão excluídas que passam de maneira invisível. Quem sabia que tínhamos 2.000 filipinas por aqui, né? Trabalhando de forma excluída, né, como essas mulheres, né? Então, Clarissa foi atrás, ela resgatou essas histórias, ela trouxe isso à tona, e é um problema grave, né? Não é um problema fácil de ser resolvido, porque as pessoas ainda têm uma cultura até escravocrata. Tem dessas mulheres que estavam dormindo na casa do cachorro, basta dizer isso, né? Quando foi. Caramba. Então, é uma situação que persiste, talvez uma visão ainda de escravidão que não foi resolvida, né? E que perpassa o corpo de algumas mulheres. E aí as Filipinas são negras, de certa maneira, porque não é a branca europeia, não é o branco que veio, é um corpo que eu ainda submeto, aí vem a questão da interseccionalidade, né, porque não é óbvio que a mulher branca também sofre opressão, também é silenciada, mas o volume de exploração, de dominação do corpo, inclusive de natureza sexual, né, erótica, que se desenvolve com relação à negra, e aí eu incluo todas as quase negras, né, como tem aquela questão do mulato, né, do quase negro, que é negro e acaba dentro dessa ideia geral do que é negro, é muito maior. Então, tudo que você coloca é extremamente importante para a nossa realidade, porque se cruza com. Aí, isso você pode. Depois, nessa questão do trabalho, os call centers, hoje são máquinas de moer gente, e grande parte sob uma vigilância contínua, e são mulheres que recebem, inclusive, elas são obrigadas a bater determinadas metas. Metas absurdas, E aí, não podem ir ao banheiro. a gente odeia, né? Porque você já sabe, aquele telefone estranho te ligando do 011 ou 048, alguma coisa, é gente desse call center ofertando cartão de crédito, ofertando. Você já recebe com um certo ódio, né? Então, essas pessoas já são. E eles já colocam as mulheres para ter esse impacto, porque também elas suportam mais mas aí é uma série de adoecimentos. Hoje, essa questão do teletrabalho, ele vem trazendo também uma situação de um imprecariado, de uma forma, né, de como a precarização da vida também da mulher e dessas ilhas, que são ilhas bem disciplinadas, vigiadas de cima. Aqui mesmo tem um núcleo. Um rapaz nosso, o Rafael Norá, fez a pesquisa sobre essa questão dos call centers, né? E mostra como é uma estrutura ainda disciplinada, de certa maneira, porque elas são colocadas em ilhas, né, no meio de um galpão, e vigiadas de cima pelo gerente, que observa até os minutos para você ir ao banheiro e voltar. E aquilo é descontado do seu salário ou do tempo que você e é sob vigilância, né, esse deslocamento. Então, tudo isso são trabalhos que, com o seu, né, se juntam nesse universo da violência de gênero.
né, está dentro desse universo, porque é uma violência que se desenvolve no trabalho, é doméstica, mas ela persiste no assédio sexual, ela persiste no assédio moral, ela tem toda uma dinâmica que você detalha bem. E há uma condição vitimológica, mas há também uma formação e uma reprodução desse machismo, dessa, Sim, né? sim, E isso. bastante. Uma coisa É, interessante que eu vi hoje, só para encerrar, e aí eu deixo para vocês, né? É que um desses YouTubers mais jovens colocou, parece-me, na rede social, numa das falas dele, que mulher era só para ser depósito de esperma, né? Colocou desse jeito. E a mãe viu. Só que essa mãe teve a coragem, porque ela chamou a irmã, aí gravaram um vídeo dela reclamando com ele, entendeu? Aí ele quis bater nela, mas ele disse: não, eu pago tudo aqui, agora vai acabar você vai se acabar como YouTube, porque você é um safado, né? Isso que você fez é coisa de cafajeste, né? Foi para sua certíssimo. mãe, eu estou falando isso, né? E isso vai ser o seu último videozinho, porque você vai botar eu reclamando de você lá, né? Você agora vai ter o troco, né? E cortado mesada, cortado tudo, né? É um garoto aí com 15 anos, né? Ou seja, tudo bem, aí você pode dizer, será que ela foi omissa durante... Mas existe uma série de coisas aí, não é a mãe a culpada. Tanto que quando ela tomou nota e aquilo enojou ela, de certa forma, ela reagiu firme, ela adotou a medida que eu acho correta, né? Ela tomou todas as medidas, vou tirar você aí da rede, você tem 15 anos, por enquanto quem manda sou eu, né? Eu estou mantendo a casa, né? Sou eu que estou aqui dentro e você vai gravar isso aqui, vai colocar lá, pedindo desculpas, né? Tem que mais. Certíssimo. Né? Certíssimo. São essas condições que eu acho que a gente é como a gente desenvolve, né? Essa luta e essa reação. Bom, mas eu fico por aqui. Falem. Alguma dúvida, algum questionamento, algum texto que gostaram mais? Teve algum texto que vocês não gostaram? Discordam de alguma coisa que eu disse? Fiquem à vontade. Eu conversei, vale salientar que eu conversei com alguns estudantes na medida que eu estava corrigindo os trabalhos. E aí eu tive essa oportunidade, foi bem legal. Assim, seria melhor conversar pessoalmente, né? Mas quarentena, coronavírus, né, pandemia, aí realmente não tem como, tem que ser via WhatsApp mesmo. Mas aí eu tirei algumas dúvidas, conversei. Teve um estudante que, no final, assim, da atividade, ele fez uma pergunta, e aí eu conversei com ele na tentativa de responder, dialogar minimamente sobre essa pergunta. Foi um debate bem interessante. E é isso, tudo é construção e desconstrução, né? A Jaine de hoje pensa dessa maneira. A Jaine de amanhã, daqui a um ano, a Jaine que talvez um dia faça um doutorado, pode pensar completamente diferente e tudo bem. Jaina, assim, só para ter um certo debate, veja só, o Zaffaroni tem uma posição que é contrária ao feminicídio, não é? Sim, Ele adota essa posição dentro daquela perspectiva dele do direito penal mínimo, como um projeto também para... Zaffaroni postula o direito penal mínimo de maneira instrumental, não é como o Ferraioli, que é o modelo, né? Ou seja, são perspectivas diferentes, né? Ferraioli vê como um elemento de relegitimação, Zaffaroni vê como uma etapa necessária para a transformação posterior da sociedade e a abolição. Isso dentro da perspectiva de Barata e outros teóricos, né? Mas ele ainda assim, ele acha que é muito mais simbólico do que propriamente, é aquela crítica que ele faz geralmente ao chamado direito penal simbólico, não é?
E aqui até eu abriria um parênteses, é interessante ele adotar essa terminologia com o feminicídio, mas no tocante à punição dos crimes da ditadura militar, mesmo a ditadura argentina, se a gente olhar bem, é muito mais uma questão simbólica de compromisso com a democracia, né, do que realmente de conseguir reparar aquilo ou de Sim, sim. reatar, né? Entendendo sobre. Eu sei que são fenômenos distintos, eu não estou aqui querendo misturar alhos com bugalhos, né? De fazer essa. São coisas distintas, mas é também um direito penal simbólico, e nessa perspectiva ele assume essa possibilidade da simbologia. Mas por que é complicado assumir no tocante às mulheres, né? Ou seja, mesmo um autor renomado, que tem sobre si também uma característica pessoal, porque o Zaffaroni é homossexual, ele assume isso, ele nunca deixou de se afirmar, né, nessa perspectiva, e ainda assim ele não consegue trabalhar essa perspectiva de gênero, né, corretamente ou dentro de um viés civilizatório também simbólico, né? O que é que você faz? O que você diz dessa análise, né? Professor, é um conflito, né? E, eu não uso Zaffaroni, mas já li o texto dele, e Barata, inclusive, também, né? Em que ambos, no viés do direito penal mínimo, dizem que tanto a Maria da Penha quanto qualquer legislação que for criada no intuito de punir alguém já vai de encontro à ideia do direito penal mínimo, mas aí eu me agarro em Carmen Rencampos e outras autoras que falam que, na verdade, esse fenômeno do direito penal simbólico não se aplica nessas condições porque a tutela penal é a vida da mulher, entendeu? Sim. Seria o direito da vida da mulher. E é muito aquela coisa de fato, eu entendo as contradições do direito. Eu tive a oportunidade de participar de pesquisas Mas o que dentro ele de coloca é presídio. porque já existe a tutela penal da vida, a partir da ideia do homicídio. O porquê eu tenho que criar uma figura típica ou uma qualificadora de É porque, feminicídio, né? Essa é é a porque questão que ele... vai naquela ideia, né? De como é que eu vou ter esse termômetro de onde estão morrendo mais mulheres, como é que elas estão morrendo, quem são essas mulheres e como é que eu vou criar políticas públicas. E Sim. aí vai no cerne da questão mesmo da Diana Russell, de diferenciar os homicídios das mortes de violência em decorrência de gênero, porque não é tudo a mesma coisa. Uma mulher que é morta por razões de tráfico de drogas é uma coisa. Uma mulher que é morta porque ia sair, o marido não queria que ela saísse e morre com 50 facadas, é outra coisa completamente diferente. E a gente tem que combater isso, sabe? Mas eu entendo os limites do direito. Eu entendo que a gente não deve depositar nossas esperanças. Por isso que eu disse, o feminicídio não é um fim em si mesmo. É o que a gente tem para hoje, basicamente. Mas a gente tem que investir em educação, a gente tem que investir em empoderamento, a gente tem que investir em políticas públicas de prevenção. Um debate que eu estava tendo com um dos estudantes sobre atividade foi justamente em relação à Lei Maria da Penha. Porque, sim, em relação à Lei Maria da Penha, eu concordo. Por quê? A Lei Maria da Penha é extremamente complexa e completa. Ela traz elementos preventivos muito importantes. Mas quando você vai ver na prática, as pessoas só valorizam o pós, depois que acontece a violência. Dificilmente você vai ver assim uma cidade em que todas as escolas se preocupam em trazer o debate da Lei Maria da Penha, como tem lá na legislação, por exemplo. Isso poderia prevenir muitas coisas. Então, isso cabe sim o debate nesse sentido, de que a gente não pode enxergar essas legislações como um fim em si mesmo. E
lutar o tempo inteiro para garantir direitos, para garantir o mínimo de dignidade das pessoas, para garantir uma sociedade livre de preconceitos, sabe? E, como eu disse antes, em que eu possa estudar outras coisas, que eu não precise falar sobre feminicídio, porque isso já seria uma pauta superada. Mas eu acho que dizer taxativamente que é um direito penal simbólico que não vale de nada é um pouco utópico, ao meu ver, sabe? É meio fora da Ah, realidade. eu gosto das suas posições porque você não deve realmente ter nenhuma posição reverencialista. E olha que a gente está falando de um personagem que é realmente uma das pessoas mais importantes do direito penal latino-americano hoje, né? Mas não necessariamente você tem que reverenciar ou aceitar ou concordar com as posições dele. E é essa a questão que a gente coloca sempre na sala de aula, essa abertura que a gente dá de vários tópicos, de várias visões, mas que a gente não deve adotar nenhuma posição reverencialista com relação a nenhum autor em específico. Né? Nenhum autor, Todos eles exatamente. estão, e principalmente é isso que constrói a ciência, né? É a Isso, possibilidade da exatamente. gente resistir e não concordar, né? Repensar, mudar, tudo isso faz parte. E mesmo de autores que são, o Zaffaroni é um autor progressista, é um autor também que está em muitas frentes ao nosso lado, né, na perspectiva de luta, mas ele não é necessariamente a última voz em tudo, né, e não pode estar aqui Nem deve sendo... ser, né? Exato. Exatamente. É que às vezes as pessoas constroem essa mitificação, né? E isso é muito ruim Isso, para a ciência, isso é muito ruim para a academia, né? Essa ideia de você solidificar determinados autores, né? exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Eu vi que teve um rapaz que teve um probleminha, Gabriel só entrou depois. Mas, Gabriel, você tem alguma dúvida sobre alguns dos textos? Quer falar sobre alguma coisa? Acho que Gabriel não está mais na sala, porque também às vezes fica caindo, né? Muita gente Gente, está com dificuldade. defendam a universidade pública de qualidade, defendam a universidade presencial, esse modelo EAD. Tudo bem nesse contexto de pandemia, mas Sim. a gente não deve seguir isso como um exemplo, não. Como uma coisa magnífica e que deve ser. Gabriel, eu estou vendo sua mensagem, mas não estou conseguindo ouvir você, não. Não estou conseguindo ver. O microfone não O está microfone pegando. ele não está pegando. Entendi. Mas você está falando aí. Quer perguntar por aqui, pelo chat, eu falar alguma coisa? Ou se não, quem não se sentir à vontade e tiver com vergonha, qualquer coisa nesse sentido, pode mandar mensagem para o meu WhatsApp. E continuar Estamos essa aqui. conversa, né? Para Exatamente. O debate continua, né? A internet tá ruim. Acontece, aqui também. Olha, eu tive a felicidade da minha internet estar melhor hoje e do meu vizinho não colocar um som nas alturas, porque geralmente ele coloca, viu? Principalmente na sexta-feira. Hoje é sexta, né? Eu tava morrendo de medo disso acontecer, minha gente, mas deu certo. Que coisa boa, né? Então, gente, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Jaine, eu vou lhe passar a gravação, porque aí você querendo também pode publicar, eu acho que é importante. Não sei se todos concordam, né? Mas eu concordo que você publique, né? E a gente vai, com isso, também fazer esse reconhecimento, né? O trabalho de Jaine é muito bom, ela tem uma profundidade teórica, é muito bom ver pessoas com esse esforço
de produção e de cuidado naquilo que se dispõe, e reconhecer também a questão da pesquisadora, né? Jane também não é uma pessoa que ela está falando fora de um contexto e fora de referência de pesquisa de campo. Ela não faz essa análise tão somente no campo teórico, mas é produto de muita coisa que ela captou em termos de informações e de dados no campo. E isso é algo que em direito se destaca. E, geralmente o direito se resume muito a referências bibliográficas, a uma pesquisa na estrutura tão somente dogmática, e sem essa preocupação de campo social, né, sociológica, que Jaine consegue desenvolver. Então, meus parabéns, né? A gente vamos sempre manter. Gostei muito do poema ali no início. Passa lá no grupo ele para a gente divulgar. Faço, sim. Tá bom? Pronto, tá certo. Obrigada, viu, gente, pela atenção, pelo carinho. E obrigada, professor, mais uma vez. O senhor pode disponibilizar a sua página, né? Lá no YouTube. Posso, eu ia perguntar se você me permite, se Hoje quiser, fique eu à coloco lá. vontade. Tá Fique à bom. vontade. Então tá Obrigada, bom. gente, pelo Porque como é carinho. uma coisa sua também, eu acho que é legal. Mas depois você compartilha, põe lá também, fica livre. Tá bom? Pronto. Mas o senhor pode Eu botar. coloco. Fique à Tá vontade, certo. viu? Ei, tchau, gente. Qualquer coisa, falem comigo pelo WhatsApp, viu? Tá bom. Abraço. Obrigada pelo carinho. Tchau. Tchau.